Já estamos aqui ao vivo em mais um podcast do quadro. E uma sequência de podcasts aí de aquecimento para você na universidade pública. Eu quero saber quem já se inscreveu na semana do Você na Universidade Pública. Responde aí no chat pra gente saber. Boa tarde, professora Lucimara. Boa tarde, Boa Kelly. tarde, professor Boa tarde. Bruno. Boa tarde, Bruno. Tudo bom? Boa tarde, Tudo bom. meninos. O pessoal já tá comentando aqui no chat que hora que vai começar, que hora que vocês vão falar sobre o método de estudos para passar em uma universidade pública. Bora começar? Professor Bruno, o que é um método de estudos para quem quer passar em uma universidade pública? O que é um método? Né? Já é uma outra pergunta, né? O que é um método? Aí é um método de estudos e um método de estudos para passar, né? Então são três perguntas numa só. O que é um método? Um método é uma sequência de passos que você pode repetir, né? Então, uma receita para fazer uma torta, um bolo, é um método. Ela tem ingredientes, ela tem uma sequência para aquilo acontecer e sempre com um objetivo no final, que é ter uma torta bem gostosa, né? Um método para conseguir um emprego, ele inclui uma preparação para entrevista, busca de oportunidades, né? A gente não faz sentido detalhar isso aqui agora, mesmo que eu teria que improvisar. E não seria bom, né? Mas é uma sequência. É uma sequência que as pessoas seguem para alcançar algum objetivo. Isso é um método. Um método de estudos é uma forma de estudar. É uma sequência de comportamentos, de hábitos que a pessoa tem com o objetivo de... Aí é que começa a entrar a conversa, né? Qual é o objetivo para estudar? Porque o método de estudos de alguém que está no ensino médio e quer só passar de ano numa prova, ela vai seguir um método, que é aquele de estudar na véspera da prova. O método de estudos para alguém que ficou de recuperação no colégio é diferente de alguém que só quer passar numa prova. Porque na recuperação tem muito mais conteúdo para ser estudado. O método de estudos de alguém que quer aprender é diferente, porque vai depender do nível de profundidade que a pessoa quer alcançar. Então, alguém que está estudando para aprender matemática no nível de disputar uma Olimpíada de Matemática vai seguir um método diferente do método de alguém que quer passar em um determinado vestibular. E se eu quero passar no ITA, eu vou precisar estudar matemática de um jeito. Se eu quero passar em medicina pelo Enem, eu vou ter que estudar matemática de outro jeito. Se eu quero passar na USP, o jeito de estudar matemática muda. O método que eu vou seguir muda. Então, o método de estudos depende do objetivo. Agora, existem características em comum entre os vários métodos de estudo. E quando a gente pensa em método de estudo para passar num concurso militar, passar num vestibular concorrido, eles já começam a ficar mais parecidos. E aí quando a gente fala assim, eu quero um método de estudos que eu vou passar na universidade pública, né? Aí a pessoa só vai escolher se ela quer uma federal pelo Enem, se ela quer uma estadual, tipo USP, Unicamp, se ela quer... Na verdade, o Unicamp não é estadual, né? É estadual? Não é municipal, não? Não. Deixa eu confirmar, mas é estadual. Mas, enfim, universidades que não são federais e escolas militares também tem um pouquinho de diferença, mas existem algumas características no método de estudos para passar na universidade pública estadual, que são comuns. O Unicamp é estadual, né? Então, assim, o que é um método de estudos para passar na universidade pública? É uma sequência de hábitos, é um passo a passo que a pessoa vai executar ao longo de um determinado período que vai fazer com que ela passe numa universidade pública. Então, qualquer coisa diferente de passos bem definidos, rotinas bem definidas, vai deixar de ser um método que funciona. E aí, daqui a pouco, a gente pode falar por que um método pode funcionar, por que ele pode não funcionar, né?
O que eu vejo que as pessoas sempre fazem é que elas sempre misturam vários métodos diferentes para conquistar um objetivo final. Então, deu certo para fulano desse jeito, deu certo para ciclano daquele jeito, e eu vou juntar tudo aquilo e vou tentar fazer daquele jeito para mim. Misturar tudo, fazer uma massa do bolo de chocolate com cenoura, com, sei lá, com coco, e aí vai jogando, e aí você nem sabe para onde que você tá indo. O que você acha disso, professora Lucimara? Dá certo? Não faz bolo nenhum, né? Porque quando você tem um bolo que é de chocolate misturado com de cenoura, com de baunilha, no final, qual bolo que você tem? Nenhum, né? Então, isso é invenção, né? É o povo inventando um método que é a mistura de outros métodos. Não funciona. Não funciona. E aí, as pessoas, professor Bruno, elas sempre buscam esses métodos milagrosos para conquistarem os seus objetivos, né? Os seus sonhos, o objetivo final. Elas não se aprofundam em um método nenhum, pois sempre estão à procura de soluções imediatas. Então, eu quero resolver esse problema agora, eu não consigo estudar matemática agora. Essa pessoa que me falou no Instagram que é só fazer isso e esse assado, me mostrou em 1 minuto, num vídeo no Reels. E aí eu vou pegar aquilo e vou fazer. A minha pergunta é, o que não é um método de estudos para quem quer passar em uma universidade pública? Tá, essa pergunta é boa, né? E o exemplo que você deu foi muito bom também, de falar sobre Instagram, de Reels, que a pessoa faz uma postagem e quer explica em 1 minuto tudo que você tem que fazer para alcançar um determinado objetivo, né? E assim, esses dias eu estava vendo uma palestra na internet e o cara que deu a palestra, ele era meio religioso, né? Ele usava muito o nome de Deus e tal. E ele foi dar essa palestra num grande ginásio. E nesse ginásio tinha muita gente. E tinha uma pessoa que sofreu um acidente. E nesse acidente a pessoa perdeu todos os movimentos da cintura para baixo. Né? E aí a equipe desse palestrante falou assim, olha, tem uma mulher aqui que pediu para você orar para ela. Aí ele falou, não, perfeitamente, vamos orar. Aí apresentaram para ele a mulher. E aí, o que a senhora quer que eu ore? Não, é porque eu sofri um acidente na minha carro e desde então eu perdi os movimentos. E eu queria que você orasse para mim. Aí ele, por que você quer que eu ore para você? Aí ela falou assim, para eu voltar a andar. A primeira coisa que ele fez foi coçar a cabeça. Como que eu vou fazer isso? Ele falou assim, cara, essa mulher tá querendo um milagre, né? Ela tá querendo algo assim que dificilmente acontece. E eu acho, eu imagino que ele tava pensando isso, né? E se eu tivesse no lugar dele, ele ia ficar numa enrascada, porque se ele vira e fala pra mulher assim, olha, eu não vou orar para a senhora porque eu não acredito que a senhora vai levantar daí, porque a ciência já condenou a senhora. Aí ele ia ficar mal com o discurso da religião. Se ele fala que não, vamos orar e a senhora vai levantar daí, e depois ela não levanta, aí ele ia criar uma discussão muito ruim, ia criar uma situação de descrédito total e as pessoas iam começar a duvidar dele. Aí o que ele fez? Ele fez assim, ele começou uma oração e ele falou assim, Deus, esse problema é do Senhor. Espera. Entendeu? Ele não pegou pra ele e a mulher que tava lá esperando, eu não sei o que ela pensou, né? Mas ela ficou assim, poxa, e agora, né? E a gente tem amigos que já passaram por essa situação e eles comentam que é sempre muito frustrante quando eles vão num lugar e tem uma situação dessa de à espera de um milagre. À espera de uma solução milagrosa. Qual que é o problema de esperar essas soluções milagrosas? A solução milagrosa, ela é muito rara. E ela raramente dá certo. E existe uma série de desculpas
que podem ser dadas por quem prega a solução milagrosa, que não são necessariamente verdade. Eu estava conversando com um amigo meu que tem contato próximo de uma pessoa que é cadeirante, e ela confidenciou para mim, falou assim, olha, eu evito, e essa pessoa também evita de entrar nessas situações de busca de milagre, porque geralmente quando não dá certo, e no caso dele nunca tinha dado, ele continua andando ainda na cadeira de rodas, a pessoa, para não ficar mal, fala assim, você que não acreditou o suficiente, você que não teve fé o suficiente. Então, assim, se tem algo que funciona para uma pessoa e que funcionou em uma situação específica e que a gente se submete a buscar aquela solução, é injusto você dizer que algo que funcionou para uma pessoa tem que funcionar para todo mundo. Então, se eu sou estudante, eu pego uma dica, um método, um processo na internet de estudo que funcionou para uma ou duas pessoas, é certeza que a minha chance grande é de me frustrar e me sentir inadequadamente culpado, porque a culpa não é minha. Porque algo que funciona para uma ou duas pessoas dificilmente vai funcionar para todo mundo. Né? A gente está cansado de ver essas situações aí no mundo. Né? A gente cansa de ver jovens que querem ser jogadores de futebol. Só que carreira de futebol dá certo para um pouquinho de gente só. E a pessoa é crucificada e às vezes ela acredita, ela não tentou o suficiente. Isso acontece também e isso acontece muito nos estudos. Eu fiz isso aqui, passei no vestibular estudando 3 horas por dia, assistindo aula e fazendo anotações no computador. Se você não passou, a culpa é sua. Não. Aí a gente tem que buscar a ciência. Geralmente, os métodos que são mais adotados pela sociedade, eles têm um embasamento científico. E eles já passaram por testes, hipóteses, mais testes, foram comprovados para várias pessoas. A gente está passando por esse processo hoje, da vacina. Né? Hoje, todo mundo, né? A maioria das pessoas já está assim, não, vamos tomar vacina. No início, tinha uma descrença em relação à vacina. Aí o argumento que os cientistas trouxeram, né, muitos deles, e aí eles tomaram me corrigir se for mentira, é que assim, olha, gente, vacina é uma tecnologia dominada já pela sociedade. Então, a sociedade já aprendeu como fazer vacinas. Tem um processo de teste e tal. Aí isso já deixou a galera mais segura. Aí depois que a vacina foi passando para mais pessoas e foi dando resultado, por exemplo, eu tive Covid recentemente. Tomei 2 doses da vacina. Os meus sintomas duraram 2 dias. Né? Muita gente atribui isso à vacina. Eu tô acreditando, eu acredito. Então, para mim, foi bom. Os médicos avisaram que isso ia acontecer, as pessoas de saúde. Então, assim, são métodos, são recursos que já foram testados, né? E aí, quando é um recurso que é testado, aí a gente pode seguir, mas tem que ser testado em escala. Então, e testado em várias pessoas, né? Não é somente, eu acho que se você fizer isso, você vai passar na universidade pública. Se a pessoa falou, eu acho, você já tem que sair correndo. Já sabe que ela tá perdida, né? Já sabe que ela tá perdida. E aí, pessoal, muitas pessoas colocando aqui que querem passar na UFMG, tem pessoas que estão colocando que querem passar em medicina na USP, em várias faculdades, tem gente que quer fazer psicologia, que massa. Vão colocando aí as faculdades que vocês querem passar. Professor, você disse no começo que a pessoa tem que ter um objetivo final. Objetivo de passar na faculdade. Qual faculdade? Hoje, no Brasil, a gente tem vários vestibulares, né? Uma pessoa, ela consegue usar o mesmo método, por exemplo, para passar no Enem e na USP? Consegue. Consegue, sim. Porque
O conhecimento que você precisa adquirir para passar na USP, ele é maior, né? Tem mais conteúdo do que tem no Enem. Então, a pessoa que estuda para a USP, ela vai estar trabalhando o conhecimento do Enem. Quando a gente pensa numa prova, o método que funciona para passar numa prova, ele obrigatoriamente tem que incluir uma fase de familiarização e adaptação àquele tipo de prova. Né? Toda jornada de aprovação, a jornada de um estudante, ela vai ter 3 fases. Ela vai ter a primeira fase, que é uma fase de organização e planejamento, né? Que dependendo de como a pessoa está, ela vai demorar de 2 a 4 semanas. Quem faz um cursinho já não precisa preocupar com essa fase, porque é tudo entregue pronto. Aí tem uma fase que é a preparação propriamente dita, que é quando a pessoa vai aprender a matéria, vai estudar, vai fazer exercícios, vai assistir aula, vai tirar as dúvidas, vai fazer redações, vai fazer simulados. Essa fase é mais longa, ela pode durar até umas 30 semanas. Depende de quando a pessoa começa a estudar. Se a pessoa começa a estudar mais cedo, ela tem mais tempo de preparação propriamente dita. Se ela deixa para estudar, sei lá, abril, maio, março, ela vai ter menos tempo, né? Saiu um indício de data do Enem para 2022. Foi confirmado hoje de manhã pelo INEP. Foi. Deixa eu confirmar a data aqui. Né? Até postei lá no Instagram pro pessoal do quadro. Quem não segue ainda é Quadro EAD, tá? Pode seguir lá. Então, aí a terceira fase da preparação, que vai durar de 4 a 8 semanas, é uma fase de resolução de provas. E a pessoa vai resolver as provas antigas daquele vestibular que ela quer prestar. Ah, Bruno, eu estou em dúvida. Aliás, eu estou em dúvida não. Eu quero fazer tanto a FUVEST quanto o Enem. Eu vou tentar os dois. Ah, então beleza. Então você vai ter que fazer provas antigas da FUVEST e provas antigas do Enem. Ah, não, meu foco é só pelo Enem. Então você vai ter que fazer provas antigas do Enem. Meu foco é só a USP. Vai ter que fazer só provas antigas da USP. Ah, eu quero o ITA. Aí provas antigas do ITA. Entendeu? Então, o método... Depois a gente pode entrar nos detalhes, nos fundamentos e tal, mas o mesmo método funciona porque é um método para a pessoa... Na verdade, são 2 métodos, né, que viraram um só. É cheio disso, né? Por exemplo, para você fazer um bolo a Lucimara falou, né, de bolo de chocolate, bolo de cenoura. Então... E aí meu olho brilhou, assim, porque eu adoro bolo de cenoura com chocolate. Gelado? Ou quente? Eu gosto mais quentinho. Eu gosto mais quentinho. Eu gosto de... Só que assim, fazer bolo de cenoura é diferente de fazer cobertura de chocolate, né? São 2 métodos diferentes. Só que você pode juntar os 2, né? Criar um processo para colocar a cobertura no bolo de cenoura e aí você criou um método de fazer bolo de cenoura com chocolate. Então, para passar no vestibular é a mesma coisa. Existe um método para aprender e existe um método para treinar para uma prova. Quando você reduz o que você vai estudar ao edital do vestibular, aí você está aprendendo o conteúdo do vestibular. É bem sábio fazer isso, inclusive. Estudar o conteúdo do edital. Aí a próxima etapa é fazer provas antigas, que é um método de treinar para a prova. Por exemplo, no meu caso, quando eu fui fazer a prova da Petrobras, o concurso da Petrobras, eu precisei fazer só a segunda parte, que é o treinamento para a prova. Por quê? Porque o conteúdo que caía na prova, eu tinha aprendido em outros momentos da minha vida. Entendeu? A pessoa que começa do zero, ela tem que seguir esse método para aprender, e aí lá no final ela vai seguir um método que é para treinar para a prova. Esses 2 métodos ela estuda separadamente? Né, numa sequência. É possível e é saudável você já começar a treinar para a prova desde o início da preparação. O treinar é fazer provas antigas, no caso. Fazer questões daquele vestibular. Por exemplo, vou te explicar como que a gente faz aqui. Né? É um processo muito parecido com a maioria dos cursinhos. Na verdade, essa parte que eu vou explicar é igual. A gente, na escola,
a gente aprende uma matéria fazendo as questões do livro. E no finalzinho do livro, no finalzinho de cada capítulo, tem questões de vestibular. Né? Então, o livro, ele tem questões de fixação, que são bem diretas ao ponto para a pessoa validar o conhecimento. Aí depois o livro tem exercícios propostos, exercícios de recapitulação, exercícios de prática, cada um dá um nome, mas é para a pessoa praticar aquele conhecimento. E no final do capítulo tem exercício vestibular. O que a gente faz aqui no quadro? A gente tem, aí a Lucimara me corrige se eu falar alguma coisa errada. A gente criou um tipo de aula que é o que a gente chama de aula interativa. Que a gente pega uma aula grande, quebra ela em tópicos e para cada tópico a gente coloca um exercício de fixação para a pessoa validar o aprendizado. Então a gente juntou com a aula, a gente juntou os exercícios de fixação para dar essa interatividade, né? Bruno, e os exercícios propostos, que é para a pessoa aprofundar naquele assunto, para a pessoa fazer um pouquinho mais elaborado. A gente colocou, basicamente, exercícios de vestibular. Em nível crescente de dificuldade, é lógico, para não assustar ninguém. Então, o que isso faz? A gente já está treinando a pessoa para a prova durante a preparação, propriamente dita. E o que tem de especial nisso? É que a gente coloca os exercícios de vestibular, exercícios parecidos com os que vão cair na USP, parecidos com os que vão cair no Enem, numa ordem crescente de dificuldade e já associados a um determinado tópico. Então, quando a pessoa chega na etapa de fazer provas antigas, que é o que eu chamo de revisão final, ela já está mais habituada com aquele contexto de prova. Você quer falar alguma coisa, Lu? Não, só nas listas, na verdade, que a gente coloca logo depois da finalização da aula, dentro do tópico, a gente realmente simula uma prova já. Então, na própria lista, o aluno já ele vai se deparar com o mesmo sistema que tem na prova, que é, uma hora ele vai encontrar uma questão fácil, logo depois dela pode vir uma difícil, uma média, porque aí ele vai treinar tanto questão de saber identificar as questões, né, que isso faz muita diferença no dia da prova, saber identificar questões fáceis, médias, né, e as difíceis. E a gente tem um reloginho justamente para o aluno já resolver a lista trabalhando com o tempo, porque o tempo de prova é um fator limitante no dia da prova. Então, ele já pode, desde o início, desde a primeira lista, treinar, né, a estratégia de prova também. Professora, e por que ter um método de estudos faz diferença na preparação de quem quer passar em um vestibular concorrido? A primeira grande diferença que eu pontuo e que a gente vê muitos alunos comentando, né, principalmente os alunos aprovados, é a questão da segurança no processo que eles vão viver ao longo do ano, né? Então, ter um método de estudos validado vai dar para o aluno segurança de que o trabalho que ele está tendo ali ao longo do ano está sendo válido para ele, né? Que ele não está perdendo tempo, né? E isso também vai gerar para ele uma confiança muito grande para ele chegar no dia da prova, né, com a tranquilidade necessária, né, e a postura necessária para poder resolver aquela prova, né? Então, ele vai saber que ele trabalhou ao longo de um ano todo, alcançando um resultado que vai ajudar ele a passar no vestibular. Sim. E é possível identificar, professor, se o método de estudos está funcionando para a pessoa, se ele não funciona, se ele funciona? É possível identificar isso? Um método bom, ele já inclui essas etapas de validação da efetividade, né? Eu só queria complementar uma coisa que, em cima disso que a Lucimara falou, da pergunta que você fez, que é o seguinte: você perguntou assim, por que ter um método de estudos ajuda a conquistar a aprovação na universidade pública, né? Tem tudo isso que a Lucimara falou, da pessoa ganhar confiança, da pessoa já seguir um processo, e tem um outro ponto que a Lucimara também vai entender bem, que é a questão da energia.
A energia que a gente gasta tendo que decidir, tendo que resolver problemas, tomar decisões é grande. E isso vai desde que roupa que eu vou vestir para sair hoje, qual caminho que eu vou pegar para chegar até tal lugar, né? No caso do estudante, o que eu vou estudar hoje? Como que eu vou tirar as minhas dúvidas? Como que eu vou aprender esse assunto? Onde que eu vou encontrar os exercícios? Tudo isso gera gasto de energia. Quando a pessoa segue um método, segue uma receita, ela tem um processo para seguir e ela não precisa gastar energia refletindo sobre esse processo. Ela simplesmente vai lá e segue. Ela simplesmente vai lá e segue o processo, né? Então, isso torna a experiência de estudo mais agradável. E a gente precisa entender também que tudo que a gente faz tem que respeitar a nossa natureza para a gente ficar de boa, né? Então, o jeito que a gente estuda tem que respeitar o funcionamento do nosso cérebro. O jeito que eu vou fazer ginástica tem que respeitar a minha estrutura física. O jeito que a Lucimara vai fazer ginástica tem que respeitar a estrutura física dela. No seu caso, a mesma coisa. Vai ser diferente. O que vai funcionar para você aproveitar o máximo da sua estrutura física, é diferente do que vai funcionar para mim. Mas o processo para você construir massa muscular, por exemplo, é o mesmo para qualquer pessoa. As coisas que tem que acontecer no músculo são as mesmas. Para perder peso é um processo diferente. Quem malha para ficar forte é diferente de quem malha para perder peso. Mas o que tem que acontecer no corpo para a pessoa perder peso é basicamente a mesma coisa, né? E aí eu posso responder a sua outra pergunta, que foi qual mesmo? Por que ter um método de estudos? A pergunta é como você consegue identificar que o método de estudos funciona para você? Olha que eu me embolei toda aqui. Vai fazer uma pergunta. Como que o aluno vai identificar se o método é eficiente para ele? Aí volta na parte do objetivo, né? Lembra que a gente falou aqui agora que num processo de passar na universidade pública, você tem uma fase de aprender a matéria e treinar para a prova. No nosso caso aqui, a gente coloca o aprendizado do conteúdo junto com o treinamento para a prova. E a gente chama isso de preparação propriamente dita. E tem o processo de revisão final, que é basicamente resolver provas. Então, o aluno que ainda está na fase de preparação para a prova, como que ele vai saber se o método está funcionando? A cada lista de exercícios que ele fizer, ele vai saber o que ele acertou e o que ele errou. Então, se ele tem uma taxa de acertos alta, quer dizer que está funcionando. Se ele tem uma taxa de acertos baixa, ele tem que buscar ajuda. A lista é como se fosse um termômetro, né, Bruno? A lista é um termômetro. A gente fala isso aqui com os alunos muito. A lista é como se fosse um termômetro. Isso, a lista é um termômetro. Eu estou com dúvidas. Quer dizer que o meu método não está funcionando? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que o seu método está funcionando muito bem, porque ele te mostrou aquilo que você precisa aprender. Então, o método que vai treinar a pessoa para passar na universidade pública, ele tem que reforçar aquilo que a pessoa sabe e sinalizar para a pessoa aquilo que ela precisa aprender. Porque existem 3 tipos de conhecimento. Tem o conhecimento que a pessoa já domina, que ela já sabe, e isso a lista vai mostrar. Tem o conhecimento que ela sabe que não domina. Por exemplo, eu não sei nada de ecologia. Eu, Bruno. Né? Eu não sei nada de ecologia. E eu sei que eu preciso estudar se eu quiser passar na universidade pública. Então eu vou lá e vou pegar um material para aprender ecologia. Agora, tem coisas, e essas coisas que eu sei que eu não domino, são as lacunas no conhecimento. E aí o terceiro são os pontos cegos, que é uma lacuna que eu nem sei que eu tenho. Entendeu? Que pode me atrapalhar de passar na universidade pública. E a lista de exercícios
O método, ele tem que ter um recurso para sinalizar para a pessoa os pontos cegos, para ela ter clareza e ver que tem uma lacuna e começar a preencher aquela lacuna. Como que ela vai preencher aquela lacuna? O método tem que prever isso. Olha, método, eu tenho aqui uma forma da pessoa validar o conhecimento dela. Mas eu também tenho que ter uma forma da pessoa identificar os pontos cegos. E eu tenho que ter uma forma da pessoa preencher as lacunas de conhecimento. Como que são preenchidas as lacunas de conhecimento? Com aulas, tira dúvidas na monitoria, orientação pedagógica com o tutor, para ter uma visão mais ampla. Então, quando a pessoa entra nesse processo, ela está dentro de um método. Ah, Bruno, como que eu vou saber que está tudo funcionando? No simulado. Ah, se o meu simulado eu estou vendo melhora nos simulados, quer dizer que o método está funcionando. Ah, e se eu não estou tendo melhora nos simulados? O método tem que ter um jeito de te mostrar por que não está dando certo. Por que não está dando certo. Ah, como que a gente faz? Tem o tutor pedagógico. Ah, mas tem um negócio antes, que é, no final do simulado, tem um relatório com tudo que a pessoa sabe e o que ela não sabe. Ah, mas eu não sei me organizar nos estudos. Então, o método tem que levar isso em conta, porque senão a pessoa vai perder energia. Aí vem a figura do tutor pedagógico. Né? Existe um método para ganhar a Copa do Mundo de futebol. Você tem que ter os melhores jogadores, o melhor time, você tem que ter a melhor equipe, nas melhores condições físicas, na melhor condição emocional. Aí, para fazer isso acontecer, tem um treinador, tem processo de seleção de jogadores, é um processo que demora 4 anos. Tem fisiologistas, tem analista de dados, tem um monte de coisa, entendeu? Por que que o método para ganhar uma Copa do Mundo é tão sofisticado? Porque é muito difícil, vai ficando cada vez mais difícil, vai ficando cada vez mais sofisticado. Na universidade pública acontece a mesma coisa. Cada vez as pessoas percebem mais a diferença de sair com um diploma bom de universidade pública. Porque tem um monte de faculdade ruim, aí o diploma da universidade pública fica cada vez mais valorizado. Então vai ficando cada vez mais complexo o método que vai garantir que a pessoa vai passar. Você quer falar alguma coisa? Quero. Eu acho que é importante a gente pontuar para os alunos o que são características do método que funciona. Mas, na verdade, eu queria começar pontuando por coisas que eles fazem, que eu vi muitos alunos fazendo, que parece que são métodos de estudos bons, mas que não fazem isso que o professor Bruno está falando, são métodos de estudo que o aluno ele entra em contato com o conteúdo correto, ele até conhece a prova do vestibular que ele vai fazer, ele investe tempo, mas no final, quando ele chega para fazer a prova, e na verdade até quando ele chega para fazer listas de exercício, ele não consegue resolver a lista de exercício, porque é uma dúvida muito frequente. É uma dúvida que foi postada aqui no chat, inclusive. Estudo e não consigo fazer os exercícios. É uma dúvida muito frequente, assim, de muitos alunos. Eles não conseguem entender por que mesmo assistindo muitas aulas, fazendo resumos, fazendo mapas mentais, chega na hora do exercício, ele não consegue resolver o exercício. E aí chega na hora da prova, ele não consegue resolver a prova, né? Então, assim, o que o Bruno está falando, assim, resumindo o que o Bruno está falando, se você estuda, e chega na hora da lista de exercício, você não consegue resolver a lista de exercício, muito provavelmente o método que você está utilizando está errado. É um método ruim, né? Então, coisas que a gente vê, assim, que tomam muito tempo, que os alunos fazem muito e que não é um método saudável. Assistir muita aula, principalmente assim, por achar que eu tenho que assistir muitas aulas para eu conseguir fazer um exercício.
Isso é errado. Isso é um método errado de estudar. É um jeito errado de estudar. Isso não vai levar o aluno a lugar nenhum. Mapas mentais. Tem até aqueles, como é que chama? Aqueles bonitos? Que o pessoal faz desenhando com as canetas coloridas. Tem um resumo teórico Tem e um um mapa nome mental. pra isso, não tem? Chique. Eu já vi isso várias vezes no Pinterest, mas eu não sei qual que é o nome. Vou pesquisar tem um nome aqui. técnico lá bonitinho. Se alguém aí souber, ajuda a gente aqui. Faz aquele mapa mental com aquelas canetas coloridas. Posta até foto no Instagram, né? Como você falou que viu. Né? Faz aqueles mapas mentais, aqueles resumos lindos, maravilhosos. Tem o caderno completo com aquilo. Chega no dia da prova, não consegue fazer a prova toda. Não consegue acertar as questões da Gente, eu tô prova. pesquisando aqui, tem até aplicativo de mapa mental. Tem várias coisas que as pessoas já inventaram. Mas eu uso muito mapa mental. E funciona? Mapa mental... Daqui a pouco eu vou te explicar como que eu uso. Fechado. Mapa mental, ele tem claro que ele tem uma funcionalidade. Inclusive, ele é funcional em várias ocasiões. Mas para vestibular, é algo que a gente vê que o aluno gasta muito tempo e que não gera o resultado que ele precisa gerar, que é ele conseguir fazer a prova. Quer ver outro método que os alunos chegam, às vezes, aqui, falam com a gente que tem, e a gente acaba tendo um processo, né? Os meninos aqui, os alunos passam por um processo de mudança mesmo de hábito. Mudança porque cultural, é né? hábito, é cultural. A pessoa estuda, ela reproduz, ela fala, ela conversa, mas ela nunca chega nos exercícios. Ela faz tudo, menos chegar no exercício. Então, redação, por exemplo. Ela vê a aula de redação, ela faz mapa mental de redação, mas ela não escreve uma redação. Então, esses processos que eles fazem, né, e que afastam eles da lista de exercício, é que, na maioria das vezes, a gente vê que atrapalham os alunos a aprender, a ter essa estratégia de prova bem desenvolvida, entendeu? E assim, né, a pergunta que a gente está respondendo é assim, como que eu vou saber se o método funciona? Como né? identificar isso, Né? se tem resultado? Isso, a Lucimara deu uma dica nos exemplos que ela deu. Ela falou assim, o aluno chega aqui e ele está acostumado a fazer resumo teórico, ele está acostumado a assistir muita aula, ele está acostumado a fazer resumo teórico, ele está acostumado a fazer mapa mental. Quando ele chega nos exercícios, ele não consegue resolver nenhum. Aí ele não resolve, nem o primeiro. Então, assim, se o método de estudos da pessoa não tem um exercício para resolver, ela nunca vai descobrir o que ela sabe e o que ela não sabe. O que a gente faz? E que a gente não está inventando a roda. Se você pegar qualquer livro bom de exatas do ensino médio, e hoje até alguns livros de humanas e de biológicas, você vai ver que para cada pequena porção de teoria tem um exercício de aplicação, um exercício de fixação, que é bem básico. Alguns livros, por exemplo, livros de física, eles têm blocos de 3 exercícios a cada pequeno tópico, né? Então você lê uma página, 2 páginas no máximo, e já faz até uns 3 exercícios para validar o aprendizado daquele assunto que você acabou de estudar, daquelas 2 pequenas páginas. Então, um método que funciona, ele tem que ter uma carga alta de exercícios, né? O que eu recomendo, que eu vejo que funciona, é meio a meio. Eu tô estudando 2 horas, pelo menos 1 hora tem que ser fazendo exercício. Pelo menos. Eu posso fazer mais exercício do que aula? Pode. Né? Desde que você esteja avançando e não está ali demorando 1 hora para fazer um exercício de qualquer vestibular. Né? Tem um tempo que você vai demorar e tal. Mas é importante a pessoa fazer isso, porque... Vamos lá, eu vou colocar vocês em maus lençóis aqui. Eu vou fazer a pergunta para a Kelly, porque eu vou jogar a Kelly para as cobras aqui. E só não pergunta coisas de matemática. A Kelly, você vai ficar da cor da sua camisa, Kelly. Eu vou te fazer uma pergunta. O que precisa acontecer e que não pode deixar de acontecer para nascer um novo ser humano? O
que precisa acontecer e o que não pode. Não, o que precisa acontecer, ou seja, se isso não acontecer, não tem ser humano. Existir um ser humano. 2 seres humanos. 2 seres humanos, no caso. Precisa. Explica melhor. Uai, não tem como... Vou fazer outra pergunta. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não, Essa pergunta é clássica. não. Faz sentido. Não, assim, ó, vamos pensar, ó, vai nascer um ser humano no mundo, vamos fazer um novo ser humano, as pessoas, vai surgir um novo ser humano. O que precisa acontecer, né, para que seja concebido um novo ser humano? Nos dias de hoje mesmo. 2 seres humanos precisam interagir entre si. Precisa, Lucimano? Não precisa. O que precisa tem... acontecer? Vamos passar essa pergunta para outra pessoa. Vamos lá, Lu, o que precisa acontecer? Precisa ter um encontro entre um óvulo e um espermatozoide. É isso que precisa acontecer. Entendeu? Por isso que acho que chama fecundação in vitro, né? Também tem fecundação in vitro. E é isso, né? Aquilo que tem. Não é isso, não? Isso é um dos espermatozoide. processos que existe. Então, mas o que precisa acontecer é que um óvulo tem que ser fecundado por um espermatozoide. Isso. Se isso não acontecer, não tem ser humano. Certo? Tem várias formas disso acontecer, né? E a nossa imaginação iria longe aqui. Mas... E tem gente que deve estar fazendo até piada aí no chat, né? Mas tem que acontecer. Um óvulo precisa ser fecundado por um espermatozoide. Para a pessoa aprender qualquer coisa, tem uma coisa que precisa acontecer. Ô Bruno, e aí antes de você contar essa uma coisa, eu queria só chamar a atenção de quem está nos assistindo aqui para o título dessa aula. Porque as pessoas, às vezes, né, não entendem que existe um método de aprendizado. Por isso que o título da aula de hoje, do podcast hoje, é O Método. Não tem vários métodos. Para passar na universidade pública, não. E aí, assim, só aguçando os meninos antes de você falar, que assim, nós vamos contar qual é o método para quem quer ser aprovado numa universidade pública. Né? Vocês vão sair daqui hoje sabendo, tintim por tintim, o que vocês têm que fazer. E isso porque também tem muitas pessoas colocando aqui, eu faço isso, faço assado e não funciona e não dá certo. Vamos fazer um grupo pra gente aprender. Não, querem trocar ideias sobre métodos. Existe um método para passar. Um único, que tem tudo a ver com o que o Bruno vai falar agora. Então vamos lá, Kelly, vou te jogar pras cobras de novo. Não. Ai, Bruno, você tem que me preparar isso antes. Essas perguntas. Aí, ó. Já fica preparado, então. Vamos lá. O que precisa acontecer pra gente aprender? Alguma coisa. Sei lá, aprender bicicleta, andar de bicicleta, aprender a dirigir, aprender tem matemática. Que praticar, né? A primeira coisa que vem na minha cabeça é que quando você precisa aprender alguma coisa, você tem que colocar aquilo em ação. Tem que colocar em ação. Mas por quê? Porque se você não colocar, fica só naquilo, assim, eu aprendi aquilo, o professor falou que é assim, assim, assado. Mas aí na hora que você vai resolver a questão, você não consegue. Mas vamos para o nível fisiológico. O que tem que acontecer no seu corpo para você aprender qualquer coisa? Uma experiência? Não? Não é isso. Tem uma coisa que precisa acontecer. É físico, inclusive. É físico, conexões material. neurais. Olha! Eu tô muito chique. Bom, quer dizer que você está estudando agora, né? Eu tô fazendo muito podcast. Então, um neurônio precisa colar no outro. E, na verdade, vários neurônios precisam colar em vários. Eles não vão colar de fato, não. Eles vão se aproximar ali muito pertinho e vão fazer conexões, tá? Isso, vai ter uma conexão. Fisiologicamente, eles não vão grudar. Tem uma conexão. Né? Muitas pessoas responderam a pergunta aqui, viu, professor? O que eles falaram? A Rohana. Rohana, você tá aqui com a gente ela todos os dias. Ela tá prestando atenção. Você precisa errar para saber que precisa mudar. É uma forma de aprender? Vai ajudar a aprender, né? Mas
É um processo, tal, tá certo, não tá errado não. Mas assim, no nível fisiológico, precisa ter conexões entre os neurônios. E vários neurônios precisam se conectar para construir uma rede de neurônios que replica aquele conhecimento. Então, tudo que a gente aprende é incorporado no nosso corpo na forma de redes de neurônios, ou seja, os neurônios se conectam, você muda a estrutura física do seu corpo. É tipo fazer musculação, o músculo machuca, enfim, todo um processo. É tipo conceber um ser humano, você tem que ter um óvulo sendo fecundado por um espermatozoide. Se não tiver conexão entre os neurônios, não tem aprendizado. E o pior, os neurônios, eles são muito serelepes, porque eles se conectam, mas rapidamente, qualquer coisinha, eles querem se conectar com outros neurônios. Então, a gente precisa fazer coisas para garantir que essas conexões permaneçam, para fixar as conexões entre os neurônios. Então, para você ter uma rede neural, você precisa ter conexões entre os neurônios. Os neurônios precisam... as conexões precisam ser fixas, né? Precisam se fixar. Para uma conexão ser fixa, ela primeiro precisa acontecer. Então, os neurônios têm que se conectar, neurônios conectados e conexões fortalecidas. O que precisa acontecer antes de uma conexão? Ó. Os neurônios precisam se aproximar. Então, tem 3 etapas. Aproximação entre neurônios, conexão entre neurônios, fixação das conexões neurais. Essa etapa de aproximação, ela acontece quando a gente está interagindo com a teoria. Então, quando você está me explicando alguma coisa da sua área de conhecimento, que é artes cênicas, ciências humanas, e eu estou prestando atenção, vai chegar uma hora que eu vou falar assim, entendi. Deixa eu anotar isso aqui. Se eu tiver esse momento de entendi, quer dizer que os meus neurônios estão muito próximos uns dos outros. Se eu anotar as palavras-chave fazendo um negócio, tipo um resumo, mas um resumo meio tosco mesmo, um resumo tosco, os neurônios vão ficar muito próximos. Se eu sair dessa conversa e for embora para minha casa assistir Big Brother, a conexão não se completa. Mas não é por causa do Big Brother. Se eu for para minha casa estudar culinária, se eu for para minha casa estudar filosofia, qualquer outra coisa que eu for fazer, a conexão não se completa. Para a conexão se completar, eu tenho que praticar. Aí o neurônio cola um no outro, né? Usando aqui um problema de linguagem, mas cria uma conexão, que é uma sinapse. Ah, Bruno, quando eu crio uma conexão, quando que essa conexão se desfaz? Provavelmente no horário que você vai dormir. Geralmente no horário que vai dormir. Quando tem uma carga emocional grande, aí a conexão fica. Então, se eu te ensinar alguma coisa de uma forma muito lúdica, com muito carinho, com muita alegria, que você se divertir bastante, e você praticar, você vai lembrar. Mas se eu te ensinar alguma coisa com muita agressividade, brigando com você, te xingando, criando muito estresse, você também vai lembrar e vai aprender. Por isso que a gente carrega traumas de aprendizado da infância e tal também. Então então tem isso, tem que ter uma carga emocional. Agora, como que é a nossa atitude geralmente numa sala de aula? É uma atitude de, nossa, que coisa mais legal, interessante, deixa eu fazer até uma piada aqui? Ou é uma atitude, nossa, que saco, velho, eu odeio isso? Ou é uma atitude assim, tá vários totalmente personagens, indiferente, né? Tô nem aí pra esse negócio. Como que é a nossa atitude na escola, na média? É a de indiferença. Por isso que a gente vai na escola e não aprende nada, porque a gente tem uma atitude de indiferença. É mais fácil, obviamente, reclamar do professor, falar que o professor é isso, falar que é aquilo, mas o fato é, se você está estudando com atitude de indiferença, você não aprende.
Professor, eu vou pedir pra gente trazer isso assim, se o senhor tá explicando, a minha cabeça tá assim, ó. E o dos alunos eu acho que também tá. Que tá assim, tá todo mundo assim, gente, eu tô perdido. Então eu vou resumir. Vamos trazer, vamos colocar um exemplo. Por exemplo, tem o João. João quer passar em medicina. E João quer usar um método para passar em medicina, que funcione para ele. Qual é o passo a passo que o João vai fazer quando ele for estudar? Tá. Então vamos supor que o João quer passar em medicina e ele precisa aprender regra de 3. Exato. Gente, presta atenção, que eu tô tentando ajudar vocês. Tá? Ele tem que aprender regra de 3 e faz de conta que ele não sabe. Tá? Depois a gente fala do caso da pessoa que sabe alguma coisa, mas faz de conta que ele não sabe. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é assistir uma aula boa, feita por um bom professor, uma aula objetiva, clara, para os neurônios se aproximarem. Os neurônios que vão formar a rede neural de regra de 3, para eles se aproximarem. Enquanto ele estiver assistindo essa aula, ele faz anotações das coisas mais importantes, para mostrar para o cérebro dele que aquilo é importante. E ele tenta buscar humor naquilo, tenta buscar alguma emoção, para o cérebro entender que aquilo é importante. Assim que ele acabou de ver a teoria de regra de 3 e montar ali o seu resumo tosco, como se fosse uma cola, o João vai pegar uma lista de exercícios de regra de 3 e vai resolver no mesmo dia, para ele aproximar os neurônios e conectar os neurônios, para ele estabelecer as sinapses. Ele já fez 2 passos no método. O terceiro passo é para ele não esquecer mais. Ele vai pegar e, a partir daquele dia que ele estudou, ele vai contar 7 dias e na outra semana ele vai fazer mais exercício de regra de 3. Aí depois ele vai contar mais 7 dias e vai fazer mais exercício de regra de 3. Ele está mantendo contato com regra de 3 durante 3 dias ao longo de 2 semanas. Ele vai pegar mais 7 dias e vai fazer mais exercício de regra de 3. No mesmo horário, não precisa ser muito, pode ser 1 hora por vez. Então ele estuda 1h30 de teoria de regra de 3 num dia, sendo que meia hora ele estuda a regra de 3 por 1h30, meia hora de teoria e 1 hora de exercícios. 1 semana depois, ele faz 1 hora de exercício de regra de 3. Mais 1 semana depois, mais 1 hora de exercício de regra de 3. Mais 1 semana depois, ele faz mais 1 hora de exercício de regra de 3. Se ele fizer isso, ele nunca mais vai esquecer a regra de 3. Por quê? Porque regra de 3 vai ser usado ainda nos outros conteúdos. Quando você estuda o conteúdo na ordem correta, esse processo que eu chamo de revisão espaçada, ele vai se perdurar durante muito tempo. E aí você tem um empilhamento de conteúdo, você constrói uma bela estrutura de conhecimento na sua cabeça. Isso numa construção cronológica, né? Porque a regra de 3 é como se fosse uma base ali da matemática que você vai estudar várias outras vezes em vários outros conteúdos. Você vai aplicar em vários contextos, né? Tipo um pedreiro, ele aprende a construir parede. Depois ele vai usar, e aí para isso ele precisa aprender a mexer com tijolo. Depois ele vai usar... Fazer a massa, né? O cimento. Fazer a massa. Depois ele vai usar aquilo em vários contextos diferentes, entendeu? Então é isso. O método... o método para aprender, ele tem que ter essa sequência. Ele tem que ter boas explicações, com postura ativa. Ele tem que ter momentos de estudo individual, fazendo os exercícios. E ele tem que ter a revisão espaçada para a pessoa fixar o conhecimento. Na aula, ela aproxima os neurônios. No estudo individual, fazendo exercícios, ela conecta os neurônios. E na revisão espaçada, com exercícios, ela fixa as conexões neurais. E aí é interessante, Kelly, porque é uma dúvida comum de muitos alunos, que é quando eu faço a revisão? É nesses momentos que o professor Bruno está falando. Então, viu a aula, e a gente tem até como é que chama, gente? Um mantra aqui com os meninos, que é o seguinte: aula estudada... Aula dada. Aula dada é aula estudada no mesmo dia, né? Aula dada é aula estudada no mesmo dia. Então, é bem isso que o Bruno está falando, né? O aluno assiste o conteúdo, né? Ele está vendo a aula que foi dada e ele faz exercício sobre aquela aula no mesmo dia. Na sequência. Na sequência, na mesma sequência, né?
A gente até costuma falar com eles, ó, assistiu ali 50 minutos de aula, você vai fazer em seguida 50 minutos, 1 hora de exercício sobre aquela aula. Atividades relacionadas ao assunto daquela aula, né? E daí que é importante ter a lista ajustada, adequada para a aula que ele assistiu. Quando que ele vai entrar em contato com aquele assunto de novo? 7 dias depois. Assistindo a aula de novo? Não, fazendo os exercícios. E aí, 7 dias depois, ele faz os exercícios sobre aquele assunto de novo. Não vai precisar mais ser 1 hora. Às vezes vai ser menos. Às vezes vai ser menos, porque ele já vai acostumar a fazer os exercícios. Se ele fizer esse ciclo 3 vezes, né, de retomar o assunto 3 vezes a cada 7 dias, pronto, já está resolvido o problema dele. E aí ele aprende, né, nesse movimento que o Bruno falou. Ele mostra para o cérebro dele a importância daquele assunto para ele. E aí, depois de ele ter aproximado os neurônios, né, ter iniciado ali as sinapses, né, o contato entre esses neurônios, ele ainda vai reforçar essas sinapses. E aí, depois que ele reforça, elas não se desfazem. E aí, lá no dia da prova, ele pode ter estudado, por exemplo, a regra de 3 agora no primeiro bimestre do ano. Janeiro e fevereiro. Ele vai chegar no dia da prova do Enem, que é 13 e 20 de novembro, que foi confirmado, né? E ele vai lembrar de como que resolve. Ele vai lembrar, às vezes, até da questão que ele resolveu lá no início. Por quê? Porque ficou aquele registro no cérebro dele. E aí, tudo que remete àquele assunto, acende aquela luzinha, aquela região do cérebro dele, ele fica ativa. E isso é o que a gente chama de memória. E isso é o que vai ser muito usado por ele no dia da prova do vestibular. Agora, por que tem gente que tenta seguir se não consegue? Pode terminar. Aí, o que o método tem que ajudar o aluno a fazer ao longo do ano? Criar vamos chamar de caixinhas, várias caixinhas dentro da memória dele, que vão estar lá no dia da prova só para ele acessar. Isso é aprender, isso é aprendizado. É assim que o aluno sabe que ele aprendeu. É quando ele, depois de um tempo de ter estudado, ele consegue entrar em contato com o exercício e ele sabe se sair bem ali naquele exercício. Ele sabe resolver aquela questão, entendeu? E tem um ponto, que é o seguinte, o que eu descrevi aqui parece ser uma coisa muito simples. E realmente é muito simples de você fazer com um conteúdo. Né? Quando você quer fazer com uma matéria. Com um conteúdo de uma matéria. Regra de 3, é simples. Só que para passar no vestibular, e aí que entra toda a estrutura do método, né? Que é o que a gente faz aqui. E que alguns cursinhos fazem, mas hoje com a tecnologia a gente consegue fazer muito melhor do que eu fazia na minha época. Onde que a gente tem dificuldade? Aí eu posso falar de experiência própria que eu vivi essas dificuldades. E quando surgem as dúvidas? E quando eu tenho que fazer isso com todo o conteúdo do vestibular? Porque eu, quando vou prestar o vestibular pela primeira vez, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu aprendi a estudar naquele esquema de estudar de véspera. Então, eu acho que é só daquele jeito que estuda. 10, 12, 13, 14, 15 horas por dia para fazer a prova no dia seguinte. É o que todo mundo fala que é estudar muito. Uma pessoa que faz concurso público, ela tem que estudar muito porque, às vezes, ela tem que conciliar estudo com trabalho. Ela tem um tempo curto, porque o dia que anuncia o edital é muito próximo do dia da prova. Então, o concurseiro ele tem que estudar muito. Quer dizer, hoje já tem pessoas que estão estudando para concurso há muitos anos, mas, em geral, é assim, a pessoa tem pouco tempo para estudar. Agora, quando eu estou falando de 9, 10 meses até o vestibular, que é mais ou menos o que falta, né, existe uma forma de organizar todo esse conteúdo numa sequência que garante a revisão espaçada por mais tempo e que faz isso para cada matéria. E, às vezes, a matéria é tão grande, o caso de matemática, física, química e biologia, que você não pode criar só uma trilha de conteúdo. Você tem que criar várias trilhas. No cursinho, o pessoal chama isso de frente. Então, tem a frente A, a frente B e a frente C. Então, por exemplo, se eu estou pensando em matemática, dependendo do aluno, eu posso ter até 4 frentes.
Aqui a gente não tem 4 frentes, né? A gente tem 3 frentes, mais uma base, que é a matemática básica, né? Por quê? Porque não dá para colocar a matemática básica como uma 4ª frente, porque ela é a base de tudo que a pessoa precisa para aprender o conteúdo do ensino médio. Então, tem uma base mais 3 frentes. Física são 3 frentes, são 3 trilhas. Química são 3 trilhas. Biologia são 3 trilhas. E tudo isso tem que caminhar em paralelo, tirando dúvida o tempo todo, entregando o conteúdo da melhor maneira, né? E aquele aluno que já estudou 1, 2 vezes para o vestibular e tem vários conteúdos que ele sabe. Como que ele estuda? Ele tem que assistir todas as aulas? Ah, não preciso assistir todas as aulas. Posso ir direto para as listas. E se eu não estiver indo bem nas listas? O que eu faço? Então, o método de estudos para passar na universidade pública, ele tem que levar isso em consideração. Se a pessoa quer passar mais rápido, aí precisa de tecnologia para organizar isso para a pessoa. Porque só um ser humano não vai conseguir organizar tudo para todo mundo, né? O ser humano Ou então vai organizar, mas vai organizar para um grupo, né, Bruno? Vai organizar... Como se todas as pessoas fossem iguais. Isso. Ele não vai individualizar. Isso. Que é o que a gente faz no cursinho presencial. Então, quem opta pelo estudo solitário tem que fazer essa organização toda sozinho. Não é fácil, eu não consegui fazer. Eu nunca consegui fazer, né? Eu consegui no concurso da Petrobras porque eu só precisava fazer prova antiga. Mas na faculdade, a faculdade faz pra gente. No colégio, o colégio faz pra gente. A gente nunca aprendeu a fazer isso. Quem opta pelo cursinho presencial, ou para aqueles cursinhos que não tem acompanhamento, que é só conteúdo, aí tem que seguir na linha de todo mundo. Entendeu? Então, assim, um meio termo, que é o que faz dar mais resultado, precisa de tecnologia, precisa de... Isso é uma questão que a gente vai até conversar na semana que vem, né? Sobre quanto tempo estudar para passar em uma universidade. Por que eu tô falando isso? Porque você falou do cursinho presencial. E aí tem várias pessoas aqui falando no chat que estão no 1º, 2º ano e que estão querendo, né, fazer um cursinho para já começar a preparação para o Enem, né? Muitas pessoas querem fazer Enem, inclusive. E aí, a professora Lucimara falou que aula dada é aula estudada no mesmo dia. Uma pessoa que faz ensino médio, faço ensino médio, vou para a escola às 7 horas da manhã, chego em casa lá às 11h30, almoço, e aí 1 hora eu vou pro cursinho. Chego em casa às 8 horas da noite, cansada, tô estudando o dia inteiro, não quero ver caderno Não quero ver caderno. Tô vendo o professor falar na minha cabeça assim, ó, o dia inteiro. Como que ele vai colocar em prática o que ele aprendeu no dia? Essa pergunta da Kelly não estava no roteiro. Não. Eu tô sentindo um cheiro de vingança no ar. Não, mas eu vou falar... Mas aqui que é uma pergunta difícil. Não, mas eu vou falar que é o tipo de pergunta que eu gosto de responder. Por quê? Porque eu trabalho com educação tem 15 anos já, né, praticamente. Então, assim, eu já vi essa história várias vezes, né? E em todos os casos, ela deu errado, né? Que é o aluno do 1º e do 2º ano indo para o cursinho regular depois que sair da escola. Cursinho presencial, você fala. Ir para um cursinho presencial. Ficar assistindo aula o dia inteiro é o que a gente está falando. Você está aproximando seus neurônios, mas você não está de forma nenhuma, né, promovendo o reforço dessa conexão. Então, quando chega à noite, igual você falou, né? Chego cansado, não quero mais nada. Lógico que não quer. Você fez um monte de aproximação de neurônios. Por que a gente dorme? Essa é uma pergunta muito importante das pessoas, principalmente alunos em ano de vestibular, saberem responder. Por que a gente dorme? A gente não dorme porque o corpo físico está cansado. Tanto é que seu fígado para de funcionar. Não. Seu rim? Não. Seu coração para de bater? Seu pulmão? Não. Tá tudo funcionando. Quando você dorme. Você tá dormindo, acorda. Mas diminui o ritmo. Claro, diminui o ritmo. Por quê? Porque você tá consumindo menos energia. Seu corpo é inteligente, ele sabe economizar energia. Agora, por que a gente dorme? A gente dorme justamente para dar o tempo para o cérebro selecionar o que ele registra e o que ele não registra, o que é lixo, o que ele vai jogar fora.
E aí você fez um monte de aproximação o dia inteiro. O que você jogou dentro do seu cérebro? Lixo. Um monte de lixo. Tanto porque quando você vai pro cursinho... Por isso que a pessoa fica cansada, entendeu? Porque o cérebro já não tá entendendo mais nada do que tá acontecendo. Ele tá precisando daquele tempo para poder limpar a lixeira que você criou ali. Então, vai de manhã para a escola. Primeiro e segundo ano, tá, gente? Tô falando pro aluno primeiro e segundo ano. Porque terceiro ano a gente já sabe que é outra história. Agora, o aluno primeiro e segundo ano tá indo para a escola, use o mantra. Aula dada é aula estudada no dia. Chega na sua casa, você já quer se preparar para o vestibular? E a gente tem muitos alunos aqui que estão nesse caso. Ah, mas eles estão fazendo cursinho depois do colégio? Estão, mas o cursinho deles não é o cursinho regular, aula, né? Não é aula. É mais exercício. Eles estão entrando na plataforma, eles estão tirando dúvida, fazendo exercício. Então, tem mais prática do que aula, né? O que é coerente com o método. Então, para quem está no primeiro, no segundo ano, o que é mais saudável? Depois que você chega na sua casa, se você não tem acesso a uma plataforma que vai te ajudar a tirar suas dúvidas, onde você vai encontrar mais exercícios para treinar, é melhor você pegar os seus livros, suas apostilas, ver tudo que seus professores deram naquele dia e fazer exercícios sobre aqueles assuntos. Nada diferente disso. É porque Já terminou? Já. É porque o momento que um aluno do primeiro ano e do segundo ano que tem essa rotina na escola e a rotina de casa, o momento dessa pessoa é muito parecido com alguns momentos da pessoa que já tentou o vestibular algumas vezes e ficou por pouco. Que é o seguinte, a realidade é parecida, porque é o seguinte, todas essas pessoas que eu citei têm conhecimentos sobre alguns assuntos, né? E aí o jeito de estudar um assunto que você já tem conhecimento é diferente do jeito de estudar um assunto novo. Quando você vai estudar um assunto que você já viu alguma vez ou que você está vendo na sua escola, você não precisa assistir aulas daquele assunto novamente. Você pode ir direto para a lista de exercícios. Se você tem ali na lista de exercícios um aproveitamento acima de 80%, você pode simplesmente tirar dúvidas na monitoria para chegar no 100%. Ah, Bruno, eu não tenho esse aproveitamento de 80%. Eu estou num aproveitamento que é ali de 50% a 60%. Aí você volta e faz exercícios de fixação. Porque é algum conceito que não está muito claro na sua cabeça. Ah, não, Bruno, eu estou com um aproveitamento inferior a 50%. Aí você vai assistir às aulas. E nem precisa ser todas as aulas. Por exemplo, aqui no quadro, a gente separou as aulas grandes em videoaulas mais curtas e com exercícios entre as videoaulas. Por quê? Porque tem aluno que chega aqui, cara, eu tenho dificuldade em funções. Mas como que você é em função do segundo grau? Ah, não, sou mais ou menos. Então faz os exercícios de fixação primeiro. Aqueles que você errar, você assiste a aula. A gente tem a lista diagnóstica, inclusive, antes do tópico, tem a lista diagnóstica, o aluno já entra fazendo uma lista diagnóstica para ele descobrir o quanto que ele sabe do conteúdo, né? Isso é uma novidade da turma nova, né? É uma novidade da turma nova. Uma coisa que eu acho que a gente tem que entender é que a pergunta foi para quem tá nessa rotina que faz o curso presencial, né, Lu? Porque o pessoal tá perguntando muito aqui no chat, e para quem faz o terceiro ano? Porque é a mesma rotina, você vai pra escola de manhã, chega em casa e vai pro cursinho à tarde, só que no terceiro ano tem uma questão, né, gente? No terceiro ano você tá ali com aquela pressão de que você tem que passar no vestibular. Isso. Mas a rotina de estudar com prática, focado na prática, tem que ser a mesma. O método não vai mudar. Né? O método não muda. O método é esse. Assiste a aula no dia, tem que fazer os exercícios daquela aula no mesmo dia. Senão, não vai fixar. E aí, o aluno do terceiro ano, né? Aí tem vários casos, né? Tem um aluno do terceiro ano integrado, né? Que tem muitas escolas que já fazem o terceiro ano em ritmo de revisão para o vestibular. Né? Tem o terceiro ano técnico, que já é um pouco diferente, né? Mas é um aluno que ele já está ali mais voltado para o vestibular, ele já sabe que ele vai fazer a prova no final do ano, né? E ele tem menos tempo, porque o aluno do primeiro e segundo ano ainda tem mais tempo.
né? Vai ver menos conteúdo. Então, para o aluno do primeiro e segundo ano, ele vai estudar menos conteúdo ao longo de todo o ano. O aluno do terceiro ano, aí, sim, não tem como fugir do método, né? E ele vai ter que estudar todo o conteúdo, né? Independente se ele se ele vai fazer um vestibular militar ou se ele vai fazer o vestibular das USP, Unicamp, Enem, ele vai ter que estudar o conteúdo todo do ensino médio, né? A forma dele estudar... A forma dele estudar... Ele pode direcionar mais para exercício, Isso. né? Aí, o que é aconselhável, né? Se ele já está no terceiro ano, ele já está fazendo uma revisão na escola dele, para que ele vai para o cursinho ficar assistindo todas as aulas? O comportamento dele tem que ser diferente já. Para que ele vai para o cursinho para ficar assistindo mais aula? Ele já assistiu aula no colégio dele. Ele já tem o conteúdo, ele já viu o conteúdo provavelmente no primeiro e no segundo ano. Para que ele vai assistir mais aula? Ele tem que ir para o cursinho para fazer exercício, para tirar dúvida com o monitor, né? Para escrever uma redação e tirar a dúvida com o corretor de redação. Então, qual que é o segredo? Use o tempo do pré-vestibular para a prática, para fazer isso que o professor Bruno falou, que é reforçar as conexões neurais. Eu lembrei de uma história na época que eu estava na turma aí, tá? Tinha um casalzinho de namorados lá na escola, no cursinho, e era bem bonitinho porque eles estudavam no colégio militar, né? Então eles iam de farda. Você já viu a farda do colégio militar? Já. É bem bonitinho, né? Uhum. E eles iam, e de vez em quando o professor fazia piada, né? Era o rapaz e a menina. O Lucas e a Luciana. Até combinava o nome. E fazia piada, né? E uma vez eu lembro que o professor perguntou pra Luciana assim, como é que é o Lucas lá no colégio? Aí ela falou assim, o Lucas era bom aluno, mas depois que ele entrou aqui, ele virou bobagem no colégio. Ele fica lá o tempo todo, foi sentar no fundo, fica só fazendo exercício, só aqui que ele presta atenção na aula. Oi? E você, Luciana? Não, eu presto atenção na aula lá e eu presto atenção aqui. Eu faço exercício quando eu chego em casa. Aí o Lucas falou assim, não, eu também faço exercício quando eu chego em casa. Vê quem passou? O Lucas. O Lucas. Porque ele assistia aula no cursinho e na escola ele fazia só exercícios. A Luciana, que assistia a aula e no cursinho e na escola, não passou. Porque ela nem tinha tempo para fazer exercício direito. Então é um caso que ilustra bem esse ponto de, olha, você tem que fazer muito exercício durante o dia. Você está no terceiro ano, é isso que a Lucimara falou. Faz exercícios no contraturno. É que na escola, eu não sei como que era a escola do Lucas, mas na minha escola não ia dar para eu fazer o exercício no terceiro ano. Por quê? Não ia dar. Porque os professores marcavam em cima, entendeu? mexendo o Eles saco? queriam que eu desse atenção para a aula deles, Sim. né? O Na Lucas não. escola, no colégio. Então, onde que eu fazia exercício? No cursinho. Porque o cursinho, ele não tem aquela pressão, assim, de você estar ali sentado assistindo aula. Mas, por exemplo, na época Você não que você marca fez... presença no cursinho, certo? Não, mas na época que você fez o terceiro ano, Sim. você fez cursinho de tarde. Fazer cursinho à tarde. E como que era o seu comportamento no cursinho? Aí que tá, né? Eu já estive desse lado. Eu já estive no colégio e no cursinho o dia todo, assistindo aula. Você ficava assistindo aula no cursinho? assistindo aula. Qual que foi o meu resultado? Você teve que fazer mais Passou? um ano de cursinho. Eu No não primeiro passei, ano não foi. Entendeu? Na primeira Eu não tentativa, passei, não, gente. As minhas apostilas chegaram praticamente em branco. E eu fazia um cursinho que aqui em Belo Horizonte, na época, era famoso. Aprovava em medicina na UFMG. Né? Então, assim, mas não fez diferença nenhuma eu ficar indo lá frequentando as aulas. Eu era simplesmente uma espectadora. E tá... Então, nesse esse ponto é o tá a método. diferença Então, de quem existe passa? o método do espectador, que é esse, que fica lá É. assistindo aula. E tem alunos que são ótimos assistindo aula. E sabe o que acontece? Que a gente avalia isso muito aqui com os alunos. O que acontece? Quando está assistindo aula, você está assistindo aula de alguém que conhece o assunto. Então, aquela pessoa organiza, que é o professor, né? Então, o professor organiza a aula, ele organiza a fala, ele dá exemplos maravilhosos. Você sai daquela aula iluminada.
né? A aula é legal, porque o professor é legal, ele fala bem e tal. Você sai de lá assim, nossa, entendi tudo. Realmente, você pode ter entendido. Mas aprender é diferente. Aprender é diferente. Se não tiver, que foi o grande erro do meu primeiro ano de preparação vestibular foi esse. Eu assisti aula o dia inteiro. Eu assisti aula de 7 da manhã até 7 horas da noite. Não deu em nada. Eu fui eliminada em diversas disciplinas. Eu não consegui alcançar o mínimo que a UFMG pedia. Então, assim, não valeu de nada. Perdi meu tempo, perdi dinheiro da minha família. Eu até sofri muito com isso, né? Até pouco tempo atrás. Agora eu tenho um carro que já tem GPS, né? Mas antigamente meu carro não tinha GPS. E aí quando acabava o sinal de internet, eu pedia informação, eu tinha essa sensação, sabe? Eu pedia informação para a pessoa me explicava o caminho todo direitinho. Você vira aqui, vira ali e tal. Me dava uma aula sobre como chegar no lugar. Aí quando eu botava o carro para andar, eu sempre chegava no lugar errado. Que aí na prática gente, não tinha ninguém. É prática. Ninguém para ajudar, né? Não tinha ninguém para ajudar. Prática. Aí agora que tem GPS, acabou. Ô, professor, e o que acontece quando uma pessoa... Piada. Foi. Foi boa a piada, Kelly? Você nem riu. Foi uma piada? Tá vendo? Foi boa. Foi uma piada? Melhor você perguntar se foi uma piada. Tá bom, vai. Eu achei que era uma explicação. Depois eu vou contar uma piada engraçada. Mas vamos lá, continua. Tá bom. O que acontece com uma pessoa que tem um método de estudos que funciona? O que acontece? Não, o que acontece com essa pessoa? É bom demais, porque a pessoa não sofre, né? Ela não tem muitas preocupações, a não ser ir lá estudar. Então, ela já sabe o que ela tem que estudar no dia, ela já sabe como que ela vai aproveitar aquelas 2 horas de estudo, ela já sabe que todos os dias ela vai ter um retorno, vai ter evidência se o método dela está funcionando, quando ela faz uma lista de exercícios, né? Ela sabe o que ela aprendeu e o que ela de fato não aprendeu. Então ela tem clareza sobre o que precisa fazer. Então é uma experiência muito mais tranquila, né? A pessoa que segue um método de estudos que funciona, ela respeita os horários de sono, ela respeita a rotina de vida dela, então ela não tem problema de estresse nos estudos. Como ela tem uma sequência para seguir, um horário para cumprir, ela não tem sofrimento assim por estar atrasada, por estar adiantada. Quando ela segue um método que funciona, ela tem a tranquilidade de, olha, eu estou atrasada nesse assunto aqui, mas eu estou adiantada nesse outro. Então eu vou fazer uma reorganização dentro do mesmo método. Ela consegue levar várias áreas do conhecimento em paralelo, quando ela segue um método de estudos que vai fazer a pessoa passar. Como que eu sei disso? Porque tem vários alunos que já passaram e seguem o método e continuam seguindo na faculdade. Porque não é um método que serve só para a faculdade. Ele serve para aprender qualquer coisa na vida. Qualquer coisa que você quiser aprender na sua vida, que você repetir com constância, mais ou menos no mesmo horário do dia, você vai aprender, né? Você vai aprender. Antigamente era simples, você pegava um livro, seguia estudando. Nem todo mundo tinha acesso à escola no Brasil, né? Poucas pessoas queriam fazer universidade pública. A informação não era tão disponível, então já tinha uma barreira financeira para você conseguir um material de estudo. Hoje não. O número de vagas na universidade pública não subiu tanto. Hoje a gente está falando de, no máximo, 5 mil vagas. Na média, 5 mil vagas em medicina e universidade pública. Para quase 300 mil candidatos, 283, né, segundo o INEP em 2019. Então, só que antigamente essas pessoas não tinham recursos. Hoje, qualquer celular na mão dá para a pessoa um material de estudo, entendeu? Um aluno que estuda no quadro, por exemplo, antes, para ter aula com os professores aqui do quadro, a pessoa tinha que sair de casa, pegar um ônibus e ir até o centro da cidade. Quem não mora na capital tinha que mudar de cidade. Hoje não, o dinheiro que a pessoa ia gastar de passagem, ela paga aqui para estudar no quadro e aprende do mesmo jeito. Na verdade, do mesmo jeito não, ela aprende até melhor, porque ela vai ter uma experiência personalizada, né?
E ela consegue competir nas vagas. Por isso que, para passar em medicina, você precisa fazer mais de 900 na prova de matemática, você precisa fazer mais de 940 na redação. O que é mais de 900? Para chegar com uma média acima de 800, a pessoa tem que fazer pelo menos 40 acertos em cada uma das provas do Enem. Na FUVEST, você tem que ter índice de acerto acima de 90% para ir para a segunda fase. Isso mostra o quê? Que a concorrência está só aumentando. Tem muita vaga no ensino superior? Tem. Mas as pessoas já perceberam que as faculdades públicas, as universidades públicas são muito melhores. Abrem muito mais oportunidades. Né? E o acesso à informação está deixando esse contexto cada vez mais competitivo. Mas tem uma coisa que ninguém aprende. Que a escola não ensina. Que é aprender. Por isso que as pessoas demoram 2, 3, 4 anos para passar um curso concorrido. Pesada essa frase final, hein? Deu um ó. Qual? E a escola, você vai pra escola pra aprender e você não aprende. Não aprende. E não aprende. Então, assim, quanto que dura o ensino fundamental e o ensino médio? Dão quantos anos, assim 11. mesmo? 11 anos. Imagina você ficar 11 anos na sua vida e depois você ter que aprender tudo de novo pra fazer uma prova. Aprender tudo de novo, não. É pela primeira vez. Aprender Né? pela primeira vez. É praticamente, né? Aprender. É aprender praticamente tudo e é praticamente pela primeira vez, né? Porque sempre tem alguém, um ou outro, que sai da escola sabendo e tal, e passa direto. Professor, mas é muito raro. Nesses podcasts que a gente está fazendo, a gente sempre traz soluções, né, para as pessoas. A gente falou de vários temas, né? A gente falou de medo, a gente falou de disciplina e hoje a gente está falando de método. E aí hoje a gente teve uma aula de um método que funciona. Mas muitas pessoas sempre colocam uma objeção assim: ok, mas eu vi que esse método funcionou em com várias outras pessoas, mas eu não tenho disciplina para seguir esse método à risca. E aí eu queria que vocês comentassem essa objeção. Eu não tenho disciplina para seguir esse método. O que essa pessoa deve fazer? Vai falar, Lu? Ou eu posso falar? Posso falar? Olha, eu vou abrir meu coração aqui. Seja sincero. Tá? Eu tenho alguns anos que eu tô lutando aí para melhorar a minha saúde. E eu nunca tive disciplina para cuidar da minha saúde. Né? Então, o que eu fiz? Eu contratei um personal trainer. Ele me liga e me cobra de ir lá fazer a ginástica. E para melhorar minha saúde mental, isso já tem um tempo que eu tenho um terapeuta. Ele me liga, combinando se eu vou lá ou não. E eu fiz um compromisso, né, com essas pessoas para eu ter a disciplina. E eu descobri que todas as pessoas de alta performance que alcançam bons resultados têm outras pessoas para ajudá-los a crescer. Então, por exemplo, hoje, eu sou uma pessoa que é muito influenciada pelo meio. Então, eu preciso estar cercado de pessoas que têm o mesmo objetivo que eu. Vou dar um exemplo na empresa. Liderar uma empresa é uma coisa muito difícil. A gente passa por altos e baixos, tem momento que a gente fica triste, tem momento que a gente fica nervoso. Né? Eu tenho um grupo de amigos que, se eu contar para eles os problemas que eu tenho na empresa, eles começam a me mandar edital de concurso público. Né? E se eles me mandam muito... Hoje não mando mais, porque eu não dou a brecha. Mas antes, eu ficava com vontade de fazer o concurso público. Para mim era mais fácil. Cara, se o concurso público eu passo, lá vai ser tranquilão. Aí hoje eu mudei. Eu participo de grupos de pessoas que têm os mesmos problemas que eu, que têm os mesmos desafios que eu e que estão buscando superar esses desafios. E assim, é bem caro participar desses grupos. Assim, é um investimento alto. Mas eu sei porque me retorna muito mais. Né? Tem um grupo que eu participo que, juntando a cota de participação no grupo, as viagens que tem que fazer, dá mais de 100 mil reais por ano. Só para estar nesse grupo de pessoas que estão crescendo. E eu faço esse investimento porque eu tenho o objetivo de crescer.
Então, eu me cerco de pessoas que vão me ajudar. Tem pessoas que trabalham única e exclusivamente, né? Elas fazem isso com outras pessoas também, mas elas trabalham para garantir que eu vou estar bem. Tanto na parte da cabeça quanto no físico. Eu procuro ajuda. Se eu não tenho disciplina, eu tenho que procurar ajuda. A Lucimara é diferente. A Lucimara é uma pessoa super motivada. Ela é automotivada. Ela não precisa de personal trainer, entendeu? Mas eu não sou, eu preciso. Porque eu também não tenho essa disciplina que precisa ter com a minha saúde. Geralmente eu deixo o trabalho tomar conta, que são as coisas que eu gosto mais de fazer. E sabe o que eu vejo muito aqui com os alunos também, Kelly? Gente, foco e disciplina é algo que é desenvolvido. Assim, pouquíssimas pessoas têm isso naturalmente, né? Porque, como o Bruno tá falando, né? Eu tenho para algumas coisas, mas para outras eu não tenho. Então, assim, a gente tem que desenvolver. E aí, como que é esse trabalho de desenvolvimento, né? Do foco e da disciplina e como que o método ajuda, contribui para isso? Imagina você, um estudante que não consegue fazer exercício, que não consegue alcançar resultados bons nas listas. Quando você vai para a lista, você nunca consegue alcançar um resultado. Imagine que aplicando o método, você vai conseguir fazer exercícios que antes você não conseguia resolver. Você vai conseguir fazer mais exercício do que o que você conseguia resolver antes. Você vai conseguir avançar em conteúdos de disciplinas que você achava que você nunca iria aprender. Quando você aplica o método e ele vai trazer isso para você, essas conquistas, isso naturalmente se torna prazeroso. E é muito mais fácil desenvolver foco e disciplina quando você está gostando do que você faz, né? Por exemplo, quem vai para academia, né? Se a pessoa fosse para academia todos os dias e nenhum músculo dela se desenvolvesse, quanto tempo ela ia conseguir ficar nesse sistema de ir para academia todos os dias, entendeu? Quem tem como objetivo desenvolver a parte muscular do corpo. Então, assim, quando a pessoa... Por que a pessoa continua indo para academia? Porque ela tá vendo o corpo dela se desenvolver, né? Ela tá vendo o resultado. Então, olhem para os resultados de vocês. Né? Olhar para o resultado faz muita diferença, vai ajudar a manter a disciplina. Quando a gente está conquistando, a gente mantém o ritmo que a gente está. É muito difícil sair do ritmo da conquista, entendeu? Terminou? E sabe qual que é a maior inimiga da disciplina nos estudos? A solidão. Quando você está solitário, você não tem clareza sobre si mesmo. Você não sabe o seu nível de dedicação, se você está dedicado, se você não está. Se você está aprendendo, se você não está. A partir do momento que você começa a buscar a ajuda de outras pessoas, aí você passa a ter referências. Né? Eu posso contar o meu caso do personal trainer. Quando eu contei para ele a minha situação, ele montou um treino. E a gente foi para aquele treino. Quando terminou o treino, ele tinha dobrado todos os pesos. Porque eu não tinha visão da minha situação. Eu aguentava uma carga de exercícios muito maior do que a que eu passei para ele que eu aguentava. E se eu fosse fazer sozinho, eu ia ficar lá naquela lesco-lesco, com aquele exercício molezinha, entendeu? Aqui, quando a gente vê os alunos chegando, tem aluno que chega, eu tenho muita dificuldade, eu tenho isso, tenho aquilo. Aí o aluno chega e faz uma lista, eu falo assim, olha, acertei 75% dessa lista, nem imaginava. E ganhei todas as estrelinhas de primeira. E o aluno começa a fazer as coisas, depois ele descobre que ele estudou pra caramba. Por exemplo, tem uma menina que estudou com a gente, que é a Camila. Ela contou pra mim, assim, que ela tinha dificuldade... A seguinte dificuldade, ela não conseguia fazer uma lista por completo. Ela tinha que fazer um exercício e olhar a resposta. Fazer o exercício e olhar a resposta. Fazer uma lista por completo dava para ela uma sensação de ansiedade muito grande. E isso fez ela sofrer ao longo dos anos, preparando. Aí quando chegou aqui no quadro, ela começou a fazer exercício, ela falou assim, não, vamos lá. Aí ela
viu o sistema e começou a testar, fazer 2 exercícios por vez, 3 na sequência, 4. Falou, não, vou fazer a lista toda. E aí ela falou assim, ela fala bem isso na entrevista. Ela falou assim, aí eu acabei com esse problema de ansiedade fazendo exercícios. Na mesma conversa eu perguntei para ela assim, Camila, você tem ideia de quantos exercícios você fez? Ela, devo ter feito uns 2.000, 3.000, 4.000. Eu falei, vamos ver aqui, Camila? Ela, vamos. Aí a gente contou, ela fez 14.891 exercícios, se não me engano. No ano inteiro. Ela olhou assim. Caramba, eu não sabia disso. Como que uma pessoa que faz tanto exercício não passa? Vai passar, entendeu? Então a gente nunca tem uma medida clara da nossa situação. É bom ter sistemas que nos permitam ter essa clareza. E para continuar... Aí, por que tem essa clareza, né, Bruno? Porque tem vários exemplos, né? A Camila foi um exemplo de vários que a gente já viu. Todo aluno que passou no ano do vestibular pode pegar o filtro lá na plataforma. A atividade que ele mais fez no ano foi fazer exercícios. E aí, exercício da lista e simulados. E redação, que a gente conta aqui também como exercício. Ele passou a maior parte do tempo fazendo exercícios. Mas exercício também não é só ir lá, chegar e fazendo aquele monte de exercício à torta direito, tirando qualquer nota. É com critério, usando a lista como termômetro. Se consegue fazer metade da lista só, tem que voltar na aula. Tá com problema de base, tá com problema de conteúdo. Tem que voltar na aula. Se não consegue, se passar dos 50%, 60%, 70%, a monitoria já vai ajudar bastante a avançar. Né? Então, é uma característica assim, pode parar qualquer aluno aprovado e perguntar o que ele mais fez no ano que ele foi aprovado. Não foi resumo, não foi assistir aula, foi fazer exercício. E sobre essa questão do resumo, do mapa mental, principalmente, eu falei que eu uso bastante, né, o mapa mental. Sim. Quando eu estou num contexto de ensinar algo para alguém. Por quê? Porque o mapa mental é para pegar alguma coisa que está na sua cabeça e colocar no papel. Para pegar um conhecimento que já está organizado na sua cabeça e colocar no papel. Quando a gente está construindo o conhecimento, e isso vale para qualquer construção de conhecimento, as informações não estão muito bem organizadas. Então não faz sentido você querer colocar no papel o mapa de uma estrutura que ainda não está pronta. Gera mais confusão. Então, o mapa mental é muito bom quando você está na posição de professor. Quando você já tiver passado no seu vestibular e for dar aquela aula particular, sei lá, cobrando 50, 60, 70, 100 reais, dependendo de onde você estuda. Aí você leva um mapa mental para o seu aluno. Principalmente daqueles assuntos que você vai explicar mais de uma vez para várias pessoas. Agora, quando a gente está estudando para aprender, para construir o conhecimento, a melhor forma de anotação é aquele resumo tosco, tipo a cola que a gente já colou na escola, Kelly. Não. Nunca eu era colou? nerd. Que bonitinho. Quando você faz uma cola... Eu era nerd demais. Eu passava as colas, no caso. Então, quando você faz uma cola, sabe? Bem pequenininha, de qualquer jeito, para você só lembrar do principal lá na hora da prova, é isso. Essa é a anotação que funciona. Porque é rápida e prática. Entendido. Pessoal, tem muitas perguntas aqui no chat. Vou terminar aqui meu roteiro e vou passar para vocês. Podem ficar tranquilos aí, podem mandar mais perguntas para nós, tá bom? Professor Bruno e professora Lucimara, qual o jeito errado de seguir um método de estudos? Seguir, né? Não seguir um método? Você entra no método e não segue, fica lá questionando, querendo mudar o mundo. Já que você entrou para seguir um método, vai lá e segue. E é muito comum, tá? Isso que o Bruno tá falando, de não seguir, entrar para seguir um método e não seguir. Ficar questionando. E outra coisa, outro jeito errado de seguir um método é não colocar marcadores para ver se o método está funcionando.
E no caso do aluno do vestibular, é o que a gente está falando aqui já tem um tempão, né? Fica até repetitivo. Fazer lista de exercício, fazer simulado. Usar a lista de exercícios simulado como termômetro. Se você não estiver evoluindo nessas duas atividades, o método que você está seguindo está errado. Ou você está seguindo o método certo do jeito errado. Só tem essas duas. Porque se você estiver seguindo o método certo, do jeito certo, você vai evoluir nas listas de exercício e você vai evoluir nos simulados. Não tem como dar errado. E qual a diferença de seguir o método de estudos, né? Não, peraí. Eita, Nossa Senhora, deixa eu formular aqui. Qual o jeito certo de seguir o método de estudos? Então, aí você entrou para seguir um método, né? Você precisa ter clareza do que ele é. Então, já antes de entrar, você precisa entender. Conhecer, entender, né? Entender o método. Alguém te explicou e tal. Aí você começa a seguir. Por exemplo, aqui no quadro, para garantir que a pessoa entendeu, quando tem um volume muito grande de alunos entrando assim, né? Algumas épocas do ano tem bastante. Aí a gente faz uma semana de aceleração de estudos, que é quando o aluno é acompanhado por toda a equipe pedagógica, ele aprende a usar a plataforma, ele tem uma oficina de redação, uma oficina de uso da plataforma, uma oficina de simulado, ele tem uma oficina de aceleração para faixa preta, ele tem uma oficina de tutoria, ele aprende tudo. Então, uma vez que você aderiu a um método, vai lá e começa a seguir o método do jeito que os criadores do método propuseram para você seguir. Né? E focar naquele método do início ao fim. Ah, Bruno, mas e se o método não estiver funcionando? Aí você tem que ver se ele não está funcionando só para você ou se ele não funciona para quase ninguém. Por exemplo, aqui a gente está falando de mais de 3.000 aprovações só nos últimos 3 anos. Então, assim, funciona para todo mundo que segue. Né? Quando a gente pega um aluno faixa preta, quando a gente pega os alunos faixa preta e compara com os faixa branca, a taxa de aprovação dos faixa preta é 8 vezes maior, né? Então, assim, tipo assim, tem para cada 100 alunos faixa branca, 1 passa. Para cada 100 alunos faixa preta, porque não é 1%, né? É maior, né? É mais de 8 vezes maior, dá 80% mais ou menos de aprovação dentro da faixa preta. Pronto. A taxa de aprovação dentro da faixa preta é de 80%. Então, assim, se a pessoa chega na faixa preta, 80% de chance de passar. Então, assim, tem que seguir o método. Acho que eu me embolei com esses números, fiz igual a Dilma. Sabe, a Dilma fala, não é 30% de 25%. É 30% de 40%. Esse meme é antigo. Esse meme é antigo. Vamos lá, Cassandra Soares está perguntando: quem estuda em escola do estado tem possibilidade de passar em alguma prova de faculdade? Eu acho que faculdade pública, né, que ela quis dizer. Opa, olha eu, o Bruno, você. Né? Temos vários estudantes, né? Vários alunos que vêm de escola pública, fizeram ensino fundamental e ensino médio na escola pública e que hoje já estão nas universidades públicas. Então, continuaram o caminho nas públicas. Tem chance. Vai ter que estudar mais e com método para passar. E assim, se a gente olha para a estatística do MEC, né, do Enem, a gente vê que a escola pública, na média, ela não atinge 700 pontos no Enem, né? Não tem nenhuma escola pública que atingiu média de 700 no Enem. Na escola particular, o número não é muito diferente. É 1,5% das escolas particulares que atingem essa média de 700 no Enem. O que isso significa? Que a diferença entre a escola pública, quando a gente está falando de Enem, de entrar na universidade pública, ela não é grande. O aluno da escola particular, ele não tem assim tanto mais vantagem, uma vantagem tão maior do que o da escola pública. Se fosse diferente, se o aluno da escola particular tivesse mais vantagem,
eles passavam de primeira no vestibular. Mas não, eles também precisam fazer 1, 2, 3 anos de cursinho. Então, a vontade do aluno conta muito. E aí, o aluno da escola pública que tiver mais vontade e mais humildade, ele passa na frente do aluno da escola particular. Porque muitas vezes o aluno da escola pública, ele já entra assim, cara, não sei nada, vou seguir o que essa galera me falar aqui, velho, eu não vou ficar inventando. O aluno da escola particular, às vezes, vem com uma sensação de estar em boas condições de passar. Até ele descobrir que não é bem assim, ele demora 1, 2 anos, aí cai a ficha, calça a sandália, né, da humildade, aqueles que não têm, e aí eles começam tudo de novo. Quanto antes a pessoa entender que a escola convencional não prepara ninguém para passar numa prova, mais rápido ela acelera. E mais rápido ela passa. Fechado. Vamos lá para mais uma pergunta. Deixa eu voltar aqui para o meu chat. A Giovana mandou essa pergunta várias vezes, Giovana. Eu tinha até tirado o print. Eu faço técnico integral em análises clínicas e estou no 3º ano e pretendo fazer o Enem para passar em medicina. Como eu faço? Que rotina, hein, primeiro? Que rotina. Ela faz análises clínicas. Ela faz análises clínicas e está no 3º ano. Então ela é boa em biologia e química, né? Eu acho que sim. Isso aí já é uma vantagem. Ela tem uma vantagem de biologia e química. Eu costumo olhar para as vantagens. Então, se ela tem uma vantagem em biologia e química, ela já tem uma vantagem na prova de ciência da natureza, que é um pouquinho mais alto o nível que dá para chegar, né? Humanas e linguagens, a nota máxima é muito baixa. Agora, se a pessoa tem um contexto de ensino técnico, naturalmente ela foi mais puxada em matemática. Então, matemática para essa pessoa também vai ser uma opção de ganho, né? De crescimento. Ela vai estar com uma certa vantagem em matemática. Então, é Giovana que ela chama? Giovana. Então, o que a Giovana tem que fazer é se apoiar nisso. Olha, eu tive uma educação boa até aqui, eu tenho um potencial grande na prova de ciências da natureza e de matemática. Poxa, ter 2 redações corrigidas por semana é possível. Então, eu já consigo ganhar em redação. Agora eu vou focar muito na prática, vou fazer muito exercício. Aquele assunto, Giovana, que você tiver com mais dificuldade, aí você vai assistir uma aula de teoria. Passou bem pela lista, toca o barco, vai em frente. Entendeu? E se o seu objetivo é o Enem, aí você tem que lembrar que a quantidade de conteúdo que o Enem cobra é menor. Ele vai focar mais na sua capacidade de resolver problemas. Mais um motivo para você fazer muita questão, principalmente do Enem. E na prática, que às vezes o aluno fica meio perdidinho assim. Então, Giovana, na prática, o que você vai ter que fazer? Montar um horário de estudos para esse horário pós-aula, pós-escola e pós-curso técnico, tá? Para você saber exatamente, em cada dia da semana, o que você vai estudar. Então, chegou em casa, tomou banho, fez o seu lanche, você vai começar a estudar, né? Você vai estudar. Então, monta o horário de estudos para você saber. Na segunda eu vou estudar matemática e biologia. Na terça eu vou estudar química e história. Então, o horário de estudos vai ser fundamental para você, tá? E aí, dentro desse horário, você vai dividir o tempo entre ver o conteúdo quando você não tiver domínio da disciplina e fazer exercício daquele conteúdo no mesmo dia, tá? Então, se você tiver 2 horas, você vai separar 1 hora para o conteúdo, 1 hora para os exercícios. É um conteúdo que eu domino, por exemplo, biologia. Você deve manjar muito aí de células, por exemplo, né? Então, tá na hora de você estudar célula, vai para a lista de exercício, porque você já vai filtrar ali com a lista de exercício o que está faltando para complementar no seu conhecimento. E aí, só depois disso, você vai para a monitoria ou para a aula. Fechado, pessoal. Hoje nós vamos finalizar um pouquinho mais cedo. Tem muitas perguntas aqui e a minha ideia é a seguinte. Tirei print de todas as perguntas que vocês colocaram e vou colocar lá no Instagram. Então, a gente vai... Vocês se comprometem a responder algumas perguntas, professores? Sim. Mas eu me mandei que eu responda.
Fechado? Pode ser? Então é isso, galera. Terminamos mais uma semana aí com uma sequência de vários podcasts. Espero que vocês tenham aprendido muito, muito, muito mesmo. Que tenham anotado bastante e tenham principalmente colocado em prática tudo que a gente ensinou, né? Foi tudo bem prático, inclusive, essa semana. Então, assim, quem tiver focado na universidade pública, tem bastante coisa aí que já dá para executar. Fechado, então vai ser conteúdo assim de primeira para vocês, tá, gente? Então, segunda-feira voltamos às 2h da tarde? É isso? Segunda-feira, 2h da tarde. Espero vocês lá, galera. Beijos. Lá não, né? Aqui no YouTube. Fique ligado. Entra lá no nosso Instagram que você vai saber de tudo, tá bom? Beijos. Até.